Amém? Quero que você pegue aí o Santo Livro. Eu vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa, lá no livro de Daniel. Eu quero incentivar você a ler o livro de Daniel, agora nesses dias, né? Deus me despertou, eu li ele pelo menos aí umas 6, 7, 8, 9, 10, 12 vezes agora, entre anteontem e agora, sabe? Porque assim, que coisa, sabe? Parece que meus olhos assim se abriram para tanta coisa maravilhosa aqui, quanta verdade, e eu quero compartilhar com você, né, a partir dessa mensagem, dessa série de mensagens, que é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino dos céus e o reino de Deus são análogas, né? Então eu quero que você pegue aí Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 3. Vou ter que contextualizar, não sei se todos aqui conhecem essa história, o contexto, então vou ler o texto praticamente inteiro, tá bom? Capítulo 1, a partir do verso de número 3. Daniel, capítulo 1, verso 3 ao verso 21. Antes da gente ler, fala assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem-sucedido, abençoado em tudo. Diga: eu criei, por isso eu falei, e nessa manhã, sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Amém? Glória a Deus. Diz o texto sagrado na versão da tradução da Bíblia que nós usamos aqui, a NVI, não é a Nova Versão Internacional. Diz: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza. Ou seja, né, o Império Babilônico, através do seu grande líder, né, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor foi assim um imperador, né, que varreu o mundo, né, de muita maldade, muita crueldade, muita violência, né? E ele tinha invadido. Deus havia avisado a casa de Judá. Israel, quando a gente fala Israel, e eu não vou me prender aqui para não perder muito tempo, mas Israel teve uma divisão do reino, vocês sabem disso, né? Lá o filho de Salomão, o retardão, não, é Roboão, é um retardado, Roboão foi um idiota, né? E o que ele fez? Ele criou uma situação, uma celeuma, não é? Que dividiu o reino. Então ficaram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 12 tribos é um só povo, o povo de Israel, descende. Israel é Jacó. Deus mudou o nome, né? Jacó, ele falou: não, você chama Israel. E aí era um povo só, né? Eram tribos, 12 tribos, não é? Porém, né, nessa divisão ficaram 10 para um lado, 2 para o outro. O reino do norte é chamado Israel, e o reino do sul é a casa de Judá, onde Davi tinha governado. E aí, o que acontece, meu irmão? Israel já tinha caído. Porque assim, se você lê lá, 1 Reis, 2 Reis, você lê Crônicas, 1ª, 2ª Crônicas, você vai conhecer um pouco da história, você vai falar: meu Deus, quanta sujeira, quanta bagunça, né? Então a casa de Israel caiu primeiro. Deus vinha avisando: olha, vocês estão fazendo tudo errado, olha, vocês estão fazendo coisas que me desagradam, vocês vão sofrer as consequências. E Israel caiu primeiro, e depois caiu Judá. Caiu a casa de Judá. E aqui agora, quando fala assim, olha, foram lá, o Nabucodonosor, e ele tomou a cidade, destruiu o templo, acabou com o templo, não é? E aí ele trouxe, né? Ele trouxe, aqui fala assim, dos israelitas, pessoas da família real e da nobreza. Então, você vai entender agora, que nós vamos falar de pelo menos 4 personagens aqui, da família real e da nobreza. Garotos, meninos, tá bom? Diz, olha lá, vai falar assim: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele não é bobo não, né?
Não é bobo não. Meu irmão mandou uma mensagem para mim ontem, eu nem sei se ele está aqui, né? Mas de vez em quando os irmãos mandam mensagem para mim: pastor, estou precisando de ajuda. Eu falo: pode falar, eu estou precisando contratar alguém, mas eu preciso de alguém. Aí ele começa a dar o currículo. Aí eu assim, não, eu não falo, mas agora eu estou falando. Eu falo assim, eu também estou precisando aqui na igreja contratar. E é esse o perfil, né? Porque assim, precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo. Irmão, está sendo uma luta hoje. Está sendo uma batalha, infelizmente, né? Quem aí é empreendedor, quem tem empresa, comércio, sabe a luta que tem sido. Esse irmão, ele não chegou a esse ponto, mas ele falou para mim: pastor, se tiver um pouco de conhecimento na área, como que é o nome lá, aquela biomedicina e tal, a área faz exames e tal, né? É uma empresa grande até. Ele falou assim: se tiver alguém para indicar, pastor, você conhece bastante gente, né? Mas se ele não tiver conhecimento nessa área, não tem problema, mas ele tem que ter disposição, olha isso, disposição, porque a gente vai treinar ele. Tem alguém aí que tem disposição e está precisando? Irmão, que luta, né? A gente sempre está falando sobre isso aí. Que batalha que está sendo, né? Que tempo difícil. Eu entendo, mas não vou entrar nisso aí não, mas que isso está dentro de um contexto aí, a coisa vai tomar uma proporção aí, mas eu não estou aqui para trazer mensagem fatalista não, mas a coisa vai desandar, meu irmão. Né? Nós vamos ver coisas agora, né, acontecendo aí que vai nos assustar muito, né? A inteligência artificial está vindo com força, a robótica está vindo com força, e, irmão, quem não tiver a primeira pegada com Jesus, caminhando com Deus, e não se atualizar, não crescer, não melhorar, não abrir aí, né, a mente, olha, né, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu conversei com um doutor, o cara ele era até meio doido, sabe, na Memorial, na Batista Memorial, ele era doido, cara. Aí ele falando para mim: olha, isso já faz 25 anos mais ou menos, quase, ou 25 anos, 24 anos, irmãos, e ele era meio biruta, irmão, assim, mas assim, muito inteligente, né? Muito inteligente. E aí ele falando para mim: não, pastor, olha, porque já tem coisa, isso naquela época, ele assinava revista científica e tal, já tem coisa, é que o mundo não está preparado, mas, vai vir, você vai ver, e isso que está acontecendo agora, né, eu acho que ele era, além de doido, ele era meio profeta, porque ele já ele previu tudo, sabe, você vai ver, pastor, e vai acontecer um negócio, vai chegar um momento. Quem assistiu tinha aquela série muito antiga, Mad Max, você lembra Mad Max? Lembram? Né? Que era como é o nome daquele ator famoso? Que fez que é o filme de Jesus lá? O Mel Gibson. Vocês olharam lá, eu pensei que estava passando lá. Né? Aquele filme lá, sabe aquela população que era uma população que vivia numa cidade subterrânea, aquele negócio? Irmão, eu não vou ficar falando disso não, mas ele falava assim: pastor, vai chegar um momento que nós vamos ter uma massa no mundo de pessoas que não é que elas vão ser desempregadas. Escuta isso aqui, meu irmão. Não é desempregada, é não empregável. É diferente. Ela não tem condição nenhuma de ocupar um lugar. Ela está tão limitada, e com o advento, aí junta, entenda quando eu digo isso, né? Com o advento da tecnologia, com o advento da inteligência artificial, com o advento da robótica, não é? Irmão, aí essa pessoa vai ficar de escanteio. E o que essa pessoa vai fazer da vida? Ela vai ficar à margem, ou seja, marginalizada. Aí por isso que eu falei do Mad Max, né? Que criou aquela sociedade, uma sociedade alternativa lá, vivia no subterrâneo e tal. Infelizmente, imagina, eu não estou querendo trazer esse tipo não é uma mensagem fatalista aqui não, mas a gente precisa meio que acordar, sabia? Eu e a pastora estavam conversando, né, porque a gente conversa com algumas pessoas, aí nós até chegamos e falamos assim: você percebeu, amor, que a pessoa não tem nem noção do que está acontecendo? Ela não sabe nem para onde as coisas estão indo. A pessoa está tão alienada, vivendo assim uma vida alienada, ela parece que ela não consegue fazer uma leitura do que está acontecendo. Isso é perigoso, irmão. É perigoso, porque assim, a consciência, quando você está consciente de uma coisa, ela já é 50% do processo. Você ter consciência. Agora, se você, né, aquilo que diz lá, Oséias, capítulo 4, verso 6, o próprio Deus diz: o meu povo foi destruído por quê? Porque faltou conhecimento.
Conhecimento. A ignorância, meu irmão, traz destruição. A pessoa viver aí, né? Viver alienado, achar que está tudo bem, né? Não, isso pode custar tudo. Tudo. A gente não pode ser aí alienado, indiferente. Mas a mensagem não tem nada a ver com isso, porque me saltou aos olhos aqui, né? Essa questão, né? Olha lá, jovens, né? Sem defeito, físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Exigente o rei, né? Por quê? E fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles iam trabalhar lá, né? Diante do rei. Ele, o Aspenaz no caso, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, né? O maior império do mundo naquele tempo. Então ele tinha que ensinar para eles. Não, Claudinei, se segura. Meu irmão, né? Aqui fala literatura, né? A língua, lógico, e a literatura. Irmão, eu estou me segurando, mas é verdade, tem gente aqui que nunca leu um livro, não conhece nenhuma literatura, não conhece nada. Isso limita você, meu irmão. Eu não estou querendo pesar, mas o texto não está me ajudando nesse sentido. Verdade, irmão, isso te limita, isso te torna limitado. É necessário se desenvolver, né? É importante ler, irmão, é importante ler. Você acha que muita coisa que eu falo aqui para vocês, muita coisa que eu trago aqui, existe a revelação, existe a inspiração de Deus, né, e tal, mas irmão, a maior parte é fruto de esforço, é fruto de estudo, né? É fruto de estudo. Até confesso para vocês que hoje eu já não sou mais, não sei se isso tem a ver com a fase da vida, a idade, que eu não sou mais o mesmo homem, mas houve um período da minha vida, se eu não lesse 200 páginas por dia, eu terminava o dia frustrado, irritado. Não, hoje eu escorreguei. E foram muitos anos assim. Foram anos. Todos os dias eu tinha que ler 200 páginas, eu pegava um livro, enquanto eu não terminava aquele livro, né, até a minha amada, às vezes a Duda, na época também pequena, falava assim, pai é doido, porque eu pegava um livro, eu esquecia de tudo, eu deixava tudo, sabe, porque assim, para tentar entender, tentar avançar na mente, não é? Irmão, não estou aqui querendo dizer que você tem que fazer isso de jeito nenhum, mas assim, a gente precisa estudar, é necessário estudar. Não é? É necessário, você não pode parar, né? Eu vejo essa meninada aí que acha que, né, não estou falando a questão esse estudo formal, não, é buscar conhecimento, alguém disse, né, e eu concordo em partes, conhecimento é poder, olha lá, eles deveriam aprender a língua e a literatura dos babilônios. Quem estava na primeira mensagem que eu falei sobre cultura, né, língua, literatura, isso é cultura. E vai falar mais coisa aqui, porque vai falar agora também de alimentação, vai falar dessa parte, né? Isso faz parte da cultura, né? Ou seja, ele queria transferir a cultura da Babilônia para eles, né? Queria que eles mergulhassem naquela cultura. Ele queria, o rei não é bobo não, ele queria que esses jovens, eles fizessem uma imersão na cultura e eles abraçassem aquela cultura que estava sendo proposta, não é? Então, da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, comida e vinho. Eles receberiam o treinamento, eu fiquei encantado com isso aqui, fiquei pensando, irmãos, já nasceu uma outra mensagem que eu não vou pregar aqui agora, mas assim, eles receberiam o treinamento durante 3 anos, e esse troço saltou aos meus olhos, na hora que eu estava lendo. Quanto tempo Jesus ele investiu na vida dos discípulos? 3 anos Jesus treinou os discípulos. Eram garotos, não sei se você sabe, a maioria ali, 14, 15, 16 anos de idade, né? O mais velho era Pedro, mas estava na casa dos 20 também. Pastor, como que você sabe disso? Lógico, tem formas, estudos que você vai e que você vai chegando perto. Por quê? Né? Porque o único que pagou o imposto do templo foi Jesus e Pedro, os únicos 2. E aí, segundo a lei que dizia, não precisa pagar o garoto, esse menino, eu só esqueci a idade agora, não sei se é abaixo de 17, eu não lembro agora, mas eu lembro, se eu vier aqui, mas assim, ele não precisava pagar o imposto do templo. Então aqueles meninos que andavam com Jesus, o Mateus, aquela turma, era tudo garotada, era tudo meninada, mas é lógico, você acha que Jesus é bobo, irmão? Né? Você vai pegar uma árvore
velha, que já está toda torta, e você vai confiar, você, entenda quando eu estou dizendo isso aqui, você vai querer fazer que essa árvore que já está toda curvada, toda torta, né, ela fique reta. Dá muito trabalho. É possível? Lógico que é possível. Mas o melhor jeito, a forma mais inteligente, mais sábia, pega de pequeno. Quem assistiu o filme aqui, Cão de Briga? Quem não assistiu, eu indico para você. Não é? O homem lá, que era o demônio, né? Ele é o personagem do diabo naquele filme. Ele pegou um garoto com uns 4, 5 anos de idade. Ele botou dentro de uma jaula é o Jet Li, né? Que é aquele lutador lá, quase como o Bruce Lee. Botou ele dentro de uma jaula, criou ele igual um cachorro, colocou uma coleira nele. E aí, a única coisa que ele fazia era bater num saco, né, oriental e tal. Tem toda uma história, estou dando spoiler para você, só para você entender. E aí, irmão, o que me chamou mais atenção nesse filme foi o seguinte, que quando esse homem, que é o demônio no filme, ele é um satanás ali, ele tirava a coleira, o Jet Li ali, o cão de briga, ele usava uma coleira tipo de cachorro. E aí, o homem tirava a coleira dele e falava o seguinte, pega. Na hora que ele falava pega, o Jet Li, que é esse personagem, ele batia em 10, 15, 20, 30, ele quebrava todo mundo no pau. Batia em todo mundo, né? Aí o homem chegava, colocava a coleira de novo, ele fazia assim, ó. E aí o homem pegava e levava ele para dentro da jaula. Para dentro da jaula, escuta isso. E aí, as pessoas que viam aquilo, várias vezes falavam assim, como que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu preparar dessa maneira esse cão aí de briga? E ele sorria, e ele falava uma frase, ele dizia assim, como dizia a minha vozinha, quando você pega pequeno, as possibilidades são infinitas. Quando você pega novinho, as possibilidades são infinitas. Você molda. Eu vou entrar já, vou continuar lendo o texto, mas olha, eu participei de um treinamento semana passada, retrasada, né? Passada? Hoje é a nova semana. Então, semana retrasada, um treinamento. Irmão, eu estou com esse troço na cabeça, angustiado, por quê? Né? Isso é estudo, é estatística, é gente que se debruça nisso. Né? Você sabia que 70% dos jovens cristãos evangélicos, 70%, então você pega aí, de cada 10, 7. 70% dos jovens cristãos evangélicos, quando eles entram na faculdade, sabe o que acontece com eles? Eles desviam da fé. Eles abandonam a fé. Alguma coisa deu muito errado. Alguma coisa a gente fez, e vou melhorar, não vou pesar sobre você não, eu fiz, porque eu sou pastor. Algum erro muito sério que tem comprometido essa geração. Porque eles chegam lá, o que acontece? Eles se perdem. Eles se perdem na ideologia, não é? No marxismo cultural, eles se perdem, sabe, numas falácias, coisas que são contrárias à verdade das Escrituras. Né? Entre o que Jesus falou e entre o que Marx falou, ele vai ficar com Marx. Ele abraça, ele nega a fé. Ele nega. Olha que coisa, 70%, irmão. Isso é algo que a gente tem que pensar. Tem que pensar. Lógico que eu estou falando isso dentro do contexto aqui da mensagem. O imperador da Babilônia, né? Nabucodonosor não era bobo não. Ele pegava o melhor e pegava novo. Pegava os garotos. E aí o que ele fazia? Transferia a sua cultura. Ele transferia a cultura do seu império. O império das trevas, diga-se de passagem. Um império de trevas, de maldade, de crueldade, não é? E ele transferia. E aí a pessoa ficava exposta àquilo, né? É homeopático, né, irmão? Vai dando uma gotinha por dia, que você vai ver, na hora que você menos perceber, já está comprometido. Nem percebeu, né? Nem percebeu. É igual o sapo, não sei se vocês sabem, eu esqueci o termo científico, mas o sapo, se você pegar, ele tem uma capacidade de adaptação da temperatura do corpo dele. Se você pegar um sapo e você jogar ele dentro da água quente, sabe o que acontece? Ele pula para fora.
Ele pula, lógico, vai dar um choque e ele pula para fora. Mas você sabia, isso não é o Claudinei que está dizendo não, você vai lá, pega aí, tem experiência lá no YouTube, você botar aí na internet, você já acha. Hoje a coisa está assim, ainda bem que aí você tem que ter propriedade naquilo que você fala, porque senão o pastor está falando um negócio aqui, o irmão já está pesquisando no celular ali na hora, não é? Fala, mentira, aí falou esse negócio, né? Às vezes eu erro um versículo, eu falo o versículo é 23, eu falo 24, aí o irmão, eu estou vendo ele fazendo assim, porque ele já está pesquisando na hora, não é? É o tempo que nós estamos vendo, mas tudo bem, isso é bom, não é, a gente não pode andar, nós não somos piolho para andar pela cabeça dos outros, né? Então, mas assim, se você for pesquisar, você vai ver, coloca um sapo na água fria, coloca ele dentro da chaleira e coloca ele no fogo. Sabe o que vai acontecer com ele? Sabe o que vai acontecer com ele? Vai cozinhar. E ele não vai sair de lá. Ele vai fazendo eu esqueci o nome, né? Se você quiser pesquisar, aí você grita bem alto, eu repito aqui. Irmão, ele faz uma homeostase. Obrigado, Jonathan. Né? Homeostase. Ele vai fazendo uma adaptação da temperatura do corpo com a temperatura ambiente e ele nem percebe. Nem percebe. Na hora que vê, ele foi cozido. Ele foi cozido. Me parece que é mais ou menos por aí. Né? Nabucodonosor não era bobo, não. Então ele botava o sapinho dentro da água, ia fervendo aos poucos, nem percebia. Daí a pouco, estava imerso naquela cultura. Diga-se de passagem, uma cultura maligna, uma cultura diabólica, uma cultura oposta, em oposição à cultura do reino dos céus. Nós estamos falando aqui sobre a cultura do reino de Deus. A cultura do reino dos céus, irmãos. É isso que nós precisamos implantar a cultura do reino de Deus. Aí pode vir chumbo grosso do outro lado, meu irmão, você vai estar preparado, você vai estar blindado. Você tem na tua mente, no teu coração, a verdade de Deus já está muito firme, estabelecida. Né? Quando vier com aquele papinho assim, não é bem assim, você fala bem assim, não. A palavra de Deus diz. O diabo chegou para Jesus e disse, mas faz isso, faz aquilo. Jesus disse, não, a palavra de Deus diz. Como você está respondendo a essas situações? Qual que é a tua âncora? Aonde você busca esse fundamento? É nas vozes da sua mente? Porque hoje o que mais tem, se for para as redes sociais, coisa, irmão, as pessoas falam cada idiotice. Você fala, mas de onde que essa pessoa está tirando isso? Vozes da sua mente. Estão vivendo, caminhando nas vozes da sua mente. Meu irmão, a proposta nessa série de mensagens é a seguinte: vamos nos fundamentar na palavra de Deus? Vamos nos firmar na palavra de Deus? Não é? Vamos buscar a verdade da palavra de Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus não é uma verdade, meu irmão. Não é uma das verdades. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Jesus disse, eu sou o caminho. O é artigo definido, singular, masculino. Né? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, o único caminho. Não tem dois caminhos, não tem três caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus, não. Porque nem todo caminho leva para o Sarandi. Se você pegar aqui para o outro lado, você vai lá para Paranavaí. Entende? Então essas bobagens, as coisas sem sentido, e as pessoas vão abraçando isso aí. As pessoas vão se rendendo a esse tipo de coisa. Sabe, às vezes, irmãos, eu fico pensando se não é intimidação. Porque tem gente que se intimida. Né? Se intimida. Olha, eu, sendo muito franco com você, muito sincero, eu já me vi exposto em situações assim, e aí eu até às vezes passei da dose, né? Porque assim, eu era muito combativo, eu ia muito para o embate. Meu irmão, mas já tive com gente assim, doutor disso, doutor daquilo, pós-doutor, e falava cada asneira. Eu falava, não, está errado. Você tirou isso? Contei aqui para vocês, tinha uma pós-doutora, e a mulher falando de signo comigo, eu olhando para a cara dela, que signo você é? Signo, uma pós-doutora, grandes coisas, né? Pós-doutorado dela, ela só entendia de um fragmento, um troço desse tamanhozinho aqui. Você falasse qualquer outra coisa, ela não entendia. Assim, hoje, os doutores do saber. Muita gente aí, doutor do saber, irmão, fonte, vozes da sua cabeça. Voz da sua cabeça, ou conveniência, porque tem gente que abraça aquilo que é conveniente para si. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, ela concorda com algo, ela abraça aquilo como verdade, mas não é porque lá no fundo, ela sabe que aquilo ali, mas é conveniente. Então, se é conveniente, eu abraço. Temos que tomar cuidado com isso. Mas vamos continuar no texto aqui. Entre estes,
encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Grava esses 4 nomes, esses 4 personagens, tá bom? Quem eram? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha que coisa, irmão. Outra coisa que Deus falou muito forte no meu coração. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. O que o diabo quer fazer, irmão, é mudar a sua identidade. Você sabia disso? O diabo, ele quer macular. Ele quer, de alguma forma, ele quer macular a sua imagem e semelhança de Deus. Ele quer mudar a tua identidade. Você é filho de Deus. Central, você é filho de Deus. Você é filho amado, uma filha amada. Você é alguém escolhido por Deus. Deus escolheu você. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Deus te escolheu, meu filho. Você é precioso para Ele. Ele entregou o único filho dele para morrer por você lá na cruz. Ele tem um plano na sua vida, ele tem um propósito. Mas sabe o que o inimigo, Satanás, ele quer fazer? Aqui, nesse contexto, ele chega e muda o nome. Ele fala assim: não é nada. Esses nomes que foram dados aqui, todos eles têm a ver com outros deuses, falsos deuses. Falsos deuses, você sabia disso? Os deuses segundo os costumes da Babilônia. Olha isso. E esses meninos aqui, o Daniel, o Ananias, o Misael, o Azarias, esses nomes aqui são identidades de filhos de Deus. Judeu é interessante, irmão. Dentro o conceito deles, né? Os costumes deles, a cultura deles. Não é igual a gente não. Vamos escolher qual que é o nome da moda agora. Qual que é? Enzo. Mas o que significa Enzo? Não, judeu não é assim. É cultura. Eu não sei o significado de Enzo. Eu usei Enzo porque todo mundo está botando Enzo, porque agora é a fase dos Enzos, né? Mas assim, irmão, não. Aquele homem, aquela família, quando vai gerar, está gerando uma nova vida, o nome é algo muito importante. O nome ele é escolhido dentro de todo um contexto, irmãos, onde eles valorizam também o significado daquele nome. O significado. Porque o nome tem a ver com a identidade. O nome tem o propósito de abençoar. É para abençoar. Olha que coisa. O que o inimigo fez aqui, irmão? Primeira coisa, vamos mudar o nome dessa turma. Vamos colocar o nome de Abdinego. Daniel virou Abdinego, né? Não, peraí. Onde que eu estou? Beltesazar, né? Que é um nome que tem a ver com um deus lá, uma entidade lá. Beltesazar, o Daniel, o Ananias, Sadraque, o Misael, Mesaque e o Azarias, Abednego, não sei como fala a melhor maneira de dizer. Daniel, contudo, decidiu, presta atenção, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Meu Deus, coisas profundas aqui, vamos ver se a gente consegue mergulhar tudo isso aqui. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel. Presta atenção. Deus fez com que esse homem aqui, que podia dizer: não, rapaz, você é escravo aqui, você cala a tua boca e é do nosso jeito e acabou. Mas Deus estava ali, Deus estava no controle. Às vezes, irmãos, a gente olha para as circunstâncias, né, que nem eles foram pegos, arrancados da sua família, arrancados da sua cultura, da sua terra, foram levados escravizados, e fala assim: aí, acabou tudo, está tudo perdido. Não, Deus é soberano, Deus está no controle, até no meio da tragédia Deus está, olha isso. Porque assim, era tudo problemático, isso aqui era tudo com o contexto pior possível. E aí, Daniel, ele toma uma decisão. Ele fala para ele mesmo, ele diz: eu não vou me contaminar com as coisas desse império, eu não vou me contaminar com a comida, com o vinho desse rei. Tenho todo um contexto, não vou mergulhar por causa do tempo, mas essas comidas, a maior parte delas eram comidas consagradas, era comida que era um sacrifício aos deuses deles. Olha que coisa, irmão. E Daniel falou assim: eu não me contamino com esse negócio. Mas quem é você para não se contaminar? Onde que você acha que você pode fazer o que você quer? Meu irmão, você e eu talvez não possamos. Mas aqui diz o seguinte, que quando ele decidiu não se contaminar, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster daquilo, e a Bíblia está dizendo aqui: Deus fez
que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aleluia, aleluia. Deus pôs a mão, irmão, Deus pôs a mão, Deus agiu naquela situação. Aquilo que era impossível aos homens, tem coisa que é impossível para mim e para você, mas é possível para Deus. Se você, se nós decidirmos e buscarmos o Senhor, Deus vai nos dar graça. Deus vai te dar graça, irmão. Tem coisa, querido, que é só a mão do Senhor. Eu não consigo, você não consegue, mas se nós clamarmos a Deus, Deus vai pôr a mão dele e nós vamos receber o favor, nós vamos receber a bondade, nós vamos contar com a graça, aleluia. Olha lá, Daniel, Deus permitiu que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele falou para Daniel, olha que coisa, olha o que o Aspenaz vai falar: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, de Misael e de Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Aleluia, aleluia. Quanta coisa aqui, irmão. Faz uma experiência, 10 dias. Vamos fazer essa experiência? Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Agora presta atenção aqui, irmão, que aqui tem algo poderoso. Assim, o encarregado tirou a comida, aleluia, ele tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, pelo rei, e em lugar disso, lhes dava legumes. A mesma dieta, a mesma comida que o Daniel, que o Ananias, o Azarias, essa turma, o Misael estava comendo. Ele falou assim: vocês estão mais bonitos, vocês estão mais fortes, vocês estão assim mais saudáveis. E ele tirou a comida do rei e ele alimentou os outros demais. Sabe, irmão, às vezes você vai fazer algumas escolhas, às vezes você vai tomar algumas decisões. Lógico que, primeiro, você tem que olhar para você, você tem que cuidar de você. Mas sabe, depois de que você prova o favor, você prova a bênção de Deus, Deus está na tua vida, isso vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor, isso vai ser bênção para outras pessoas. Olha isso, a decisão de Daniel, a atitude dele de procurar, de dizer para o homem, falou: olha, eu não quero me contaminar com isso, eu não quero, e o favor de Deus na vida dele, que fez com que ele não precisasse, fez um teste 10 dias, estava mais bonito, mais viçoso, mais corado, e aí, a atitude dele foi tão poderosa, que ela influenciou todos que estavam ao redor dele. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é isso que Deus quer fazer através de mim, através de você. Irmão, Deus quer nos usar para influenciar as pessoas que estão ao nosso entorno, amém, Central? Olha lá, Deus concedeu a esses 4 jovens, preste atenção, conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, se eu falar para vocês que eu apertei um botão aqui e eu sumi com tudo, me salva, Jesus. Quem manja desse negócio de iPad aqui, que consegue restaurar aquilo que você perdeu? Eu não sei onde eu apertei. Meu Deus do céu. Lá, voltou. Graças a Deus. Vocês também ficam felizes, né, irmão? Eu também. Não, eu estou com a mensagem no coração, mas assim, eu não tinha perdido aqui, sumiu tudo. Olha lá. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, além do conhecimento em literatura, e sabedoria, Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deixa eu te contar uma coisa aqui antecipando. Irmão, o dom que Deus colocou na tua vida, a capacitação, que o Senhor deu a você, isso vai ser usado para a glória dEle. Deus vai usar isso, irmão. Porque o que vai acontecer daqui para frente de situações aonde o rei sonha, aonde o rei está desesperado, ia matar todo mundo, você conhece, ou pelo menos, já ouviu pelo menos falar, o rei ia matar todo mundo, ele teve um sonho, ele estava perturbado por causa do sonho, ele estava, e o homem era biruta, era cruel,
quem não disser qual foi o sonho e der a interpretação, vai morrer todo mundo. Vou matar todos os sábios, vou matar todos os feiticeiros, porque ele tinha uma turma que trabalhava para ele. Vou matar todo mundo. No dia que ele falou, agora vou matar, vai lá, pode já avisar eles que eles vão morrer e vou acabar com a casa deles, porque imperador era outro nível, né? Vou matar eles e vou acabar com a casa deles, vou matar todo mundo. Aí Daniel ficou sabendo, foi lá e falou assim: eu vou interpretar o sonho, me dá um tempo. Por quê? Ele ia buscar Deus, ele ia pedir direção de Deus. Como? Você vai saber o que o cara sonhou e vai dar a interpretação. Mas Deus é fiel. Deus mostrou para Daniel. Irmão, Deus vai te dar experiências poderosas também. Deus vai dar. Deus é poderoso fazer isso. Você acha que não? O Deus que fez na vida de Daniel, você acha que Ele não vai fazer na minha vida e não vai fazer na sua? Olha isso, irmão. O homem buscou Deus, Deus mostrou para ele o sonho. Qual foi o sonho que o Nabucodonosor tinha sonhado, e deu a interpretação, e ele interpretou. O homem ficou assim, falou: que é isso? Que é isso? De onde veio esse homem? Que sabedoria é essa? Que capacidade é essa? Deus fez com que Daniel achasse graça. E vocês vão ver, irmão, é polêmico que eu vou dizer, mas a influência de Daniel levou Nabucodonosor a se converter. Lá no final. Por isso tem que ler todo o livro, você tem que ler várias vezes. Irmão, esse homem que era um demônio, esse homem que era cruel, esse homem que era assassino, esse homem que era um conquistador assim, que ele não queria saber. Irmão, a influência de Daniel e dos outros meninos também, né? A influência fez com que esse homem, ele se voltasse para Deus, passou por um monte de coisa, virou bicho, ficou igual um bicho lá, comendo capim, né? Ficou doido. Só que depois Deus levanta ele, e aí, irmão, esse homem, ele faz uma declaração, que ele diz: só o Senhor é Deus, não há outro. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele reina, eu não sou nada. Ele achava que ele era o bichão, porque ele filmava e falava ao mesmo tempo. E assim, aí ele aprendeu que ele não era nada, que o Senhor é Deus, Deus reina sobre tudo e sobre todos. Né? Isso está no texto das Escrituras, aqui na continuação. Talvez eu não vou conseguir ler todos esses textos com você. Olha lá, continua aqui. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens inteligência e toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, você lembra quanto tempo era, irmãos? 3 anos. Depois de 3 anos, olha lá, né? O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Presta atenção nisso que vai acontecer aqui agora. O rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém. Diga comigo, ninguém. Meu irmão, não encontrou ninguém. Ah, Deus, dá-nos esse favor. Deus, põe a tua mão aqui sobre nós, Jesus, por favor, Senhor, olha isso, não encontrou ninguém, não tinha ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias. Então eles passaram a servir o rei, e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu, preste atenção, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei. Irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas rápidas, né? Hoje é dia das mães, você vai levar sua mãe para almoçar agora, né? Então eu vou correr aqui, eu vou ter que assim, avançar meio rápido aqui, não é? Primeira coisa que eu preciso dizer para você, irmão, o mundo está tentando impor a cultura dele sobre nós, tá bom? O mundo está vindo assim, está vindo com fúria, com sanha, tentando impor a cultura, né? O verso 4, na versão, a Nova Almeida atualizada, ela fala a palavra, é porque nós lemos aqui na NVI, então eu não fiz a leitura na NAA, que é a Nova Almeida atualizada, mas na NAA, o capítulo 1, verso 4, diz assim, olha, né, que é aquilo que eu tinha falado para vocês: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio. Joia. Mas aí vai dizer aqui, ó, a parte B. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Lhes ensinasse a cultura e a língua daquele povo. Não é? O mundo está vindo
com força, irmão. Muitos aqui talvez estão assim, sabe? Meio lá, meio cá, um pé aqui, um pé lá. Ah, isso aqui é legal, isso aqui da igreja, isso aqui das escrituras, isso aqui é bom. Ah, mas isso aqui, não é bem assim não. Ah, eu acho que eu não concordo. Você acha que você não concorda? Você procurou já mergulhar nas escrituras? Você já procurou, né? Já procurou aconselhamento bíblico? Aconselhamento bíblico, meu irmão. Não é o que o Claudinei acha, o que o Claudinei pensa. Isso é irrelevante. Agora, o que Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre isso aqui? Qual que é a direção da palavra de Deus? Isso é relevante. Isso você tem que levar em conta. Isso tem que levar em conta, né? Eu lembro, eu estava pregando para um casal há muitos anos atrás, e eles eram da igreja romana, não é? E eu, com toda assim, eu e a pastora, a gente assim, sabe? Ia assim com jeito, pisava igual gato, pisava aqui, aí parava um pouquinho, aí depois dava outro passo. Eu me lembro, irmãos, que ele começou a viver aquele conflito. Ele não conhecia a Bíblia, e a gente estava se relacionando, e aí ele fazia perguntas para mim. Não, é porque lá faz isso. E aí eu falava para ele, você tem uma Bíblia aí? Né? Escuta isso aqui, irmão. Escuta. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Aí lá vinha ele. Sabe aquela Bíblia que ela deve pesar assim uns 25 quilos? Vocês conhecem? Que tem foto, foto de Aparecida, tem foto do Papa, tem mais foto que tudo. É bonita, colorida, ela é muito bonita, né? Muito bem feita. É caro aquele negócio. Vendedor de Bíblia ganha uma grana, vocês não sabem. Esses vendedores aí que vendem essa Bíblia aí, os caras ganham muito dinheiro. Você sabia disso? Por isso que eles insistem tanto, vende aquele negócio, né? Os caras são bons de venda, irmão. Você que é vendedor, faz um curso com essa turma aí, porque os caras são bons. Eles vendem. Irmão, escuta aí. Aí ele vinha com aquela Bíblia, desse tamanho assim, aquele negócio e tal, porque eu não levava Bíblia, eu não estava com a Bíblia, né? Porque existe uma mentira. A Bíblia dos crentes, a Bíblia dos evangélicos é diferente da Bíblia dos romanos. Quem já ouviu essa falácia aqui? Aí, ó. Mentira. Quem disse? Quem disse? E você vai repetindo, como papagaio de pirata. Tá, tem 7 livros que a igreja romana acrescentou bem depois, para tentar segurar a onda, lá no período da reforma, 1500 anos depois, né? 1500 anos depois, quando a reforma veio, quando Lutero começou a falar, está errado, isso é errado, sabe o que eles fizeram? Aí foram atrás lá, são livros que nós chamamos livros apócrifos, ou deuterocanônicos, e aí pegaram esses livros, para tentar, a partir desses 7 livros, né? Eu li todos eles, tá, querido? Só para você não achar que eu estou falando o que eu não sei. Eu li todos eles. Macabeus, Tobias, Judite, vai lá, meu Deus, ajuda eu aqui. O Baruque, Eclesiástico, primeiro, segundo, Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico, 6, está faltando um, não estou lembrando aqui agora. É um acréscimo ao livro de Daniel, que é Bel e o Dragão. Bel e o Dragão. São 7 livros. Foram acrescentados muito depois. Por quê? Para falar assim, olha, né, tem que rezar pelos mortos. Onde que a Bíblia diz que tem que rezar pelos mortos? Onde na Bíblia diz que tem que rezar pelos mortos, meus irmãos? Não tem. Mas aí lá nesses livros que foram acrescentados depois, aí você vai encontrar um versículo deles lá, que diz assim, que tem que fazer essa oração. A Bíblia não diz, meu irmão. Pega lá todo o Evangelho de Jesus, todo o Novo Testamento, lê lá. Em algum momento, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que fazer oração por morto, né? Pedir pela alma dos mortos. Irmão, a gente tem que pregar para os vivos. Amém, Central? É isso que a Bíblia diz, sabe? Então, assim, essas conversas, irmãos, né? Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, né? A cultura desse mundo, ela vem com força. Se você não estiver fundamentado, escuta aqui, Central, fundamentado na palavra de Deus. O diabo veio para cima de Jesus com fúria, batia daqui, e Jesus olhava para ele assim, está escrito. Depois você lê lá, Mateus 4, Lucas 4. Mateus 4 e Lucas 4 mostra essa interação. O diabo dizia, faz isso! E Jesus dizia para ele, está escrito. Está escrito. E você? E eu? Qual tem sido a nossa arma, irmão, para lutar? A Bíblia fala que, lá em Efésios capítulo 6, que a palavra de Deus é uma espada. É uma espada. Você tem essa espada, meu irmão? Não estou falando do livro não, caminhar com o livro. É bom, tem que ter o livro, tem que ter o aplicativo aí, tem que ter. Mas eu estou falando de ter a palavra de Deus no seu coração. Por isso que o salmista falou.
Guardei a tua palavra no meu coração. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Você tem palavra de Deus aí, irmão? Você tem resistência? Você consegue, você dá conta de resistir, de partir para cima, de neutralizar, porque às vezes, irmãos, vem umas conversas, às vezes vem uns pensamentos, né? Às vezes não é nem conversa, não é ninguém, são sugestionamentos. Vem lá, né? Se você não tiver firmado, estruturado, fundamentado na palavra de Deus, você não vai dar conta. Porque você vai abrindo precedente, você vai, sabe, é um pouquinho. Mas deixa eu te contar uma coisa desse pouquinho, irmão. Presta atenção nisso aqui. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Onde passa boi, passa boiada, irmão. Ó, um buraquinho pequenininho, ele só vai crescendo. Só vai crescendo. Viu? Pode acabar, uma lagoa pode secar com um furinho lá, ó. Fica vazando o tempo todo. Só vaza. Cuidado. Cuidado para isso não estar acontecendo com você. Tem que mergulhar, meu amado. Mergulhar na presença de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Vamos avançar aqui, porque eu já preciso encerrar. O mundo quer impor a sua cultura. Eu falei da estatística, né, dos 70% dos jovens que entram na faculdade e que sucumbem, não é? Que acabam, infelizmente, se perdendo lá em ideologias e um tanto de coisas, não é? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho entendido, tem ficado cada dia mais claro para mim, que só por meio de um discipulado cristocêntrico, tem que ser cristocêntrico, meu, não é o que acha, né? O que a igreja pensa? Não, tudo bem, você pertence, mas irmão, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz, é o que Jesus diz, é um discipulado cristocêntrico, bíblico. Só assim nós vamos poder fazer a diferença nesse mundo, presta atenção, não só nos contaminarmos, de não cedermos às tentações, mas mais do que isso, passarmos a influenciar o meio onde nós estamos inseridos. Meu irmão, você influencia, porque assim, para mim é muito claro, se você não influencia, você é influenciado. A vida é assim, irmão, não tem campo neutro. Central, presta atenção, eu vou repetir isso aqui. Ou você é alguém que influencia, ou você está sendo influenciado. Essa conversa de que, não, eu não me meto, eu não discuto, ninguém falou para você discutir, mas você tem que ter um posicionamento firme. Você precisa saber no que você crê, por que você crê. Isso tem que estar claro para você, tem que estar claro, né? Os filhos das trevas vêm muitas vezes, irmãos, vêm com violência, e aí os irmãos ficam assim, tudo acuadinho, tudo assustado. Chega disso, meu irmão, chega disso, em nome de Jesus, Central, chega disso, querido, é hora de nós levantarmos uma voz profética, é hora de nós confrontarmos, mas confrontarmos com a verdade, com a palavra de Deus. Nós precisamos, nós não podemos ceder, irmãos, nós não podemos dar território para o inimigo, não é? Então eu vou dar 4 conselhos, o pessoal do louvor pode vir se aproximando. Primeiro, tudo começa com uma decisão, diga comigo, tudo começa com uma decisão. Você leu lá, verso 8, verso 9, diz que Daniel decidiu. Enquanto você não decidir, irmão, enquanto você não tomar uma decisão, nada vai acontecer. Enquanto você ficar em cima do muro, enquanto você ficar meio para lá, meio para cá, não vai mudar nada. Agora, no momento que você decidir, Deus vai pôr a mão, Deus vai derramar graça sobre a tua vida. Deus vai adiante de você, não foi isso que Ele fez com Daniel? Deus colocou a mão sobre Daniel, Deus foi adiante dele, e Ele vai também conceder graça para você. Decida. Segunda coisa, o Senhor vai te capacitar para toda boa obra. Deus vai conceder dons e habilidades para você. Amém? Deus vai te capacitar. Deus vai conceder para você aquilo que as ferramentas que você precisa. Atos, capítulo 4, verso 13. É muito, muito interessante. Esse texto me saltou assim, na hora que eu estava preparando a mensagem. É uma passagem que os discípulos de Jesus, eles vão ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Irmão, eu não vejo a hora das pessoas olharem para você e para mim. E elas falam assim, esse camarada, ele anda com Jesus. Esse jeito dele falar, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele está na cara. Você caminha com Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Olha o que Pedro e João ouviram aqui. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Pastor Eric falou para nós aqui, domingo passado, o pai dele, iletrado, um líder de célula, ganhando almas para Jesus, arrancando vidas das garras de Satanás, irmão. Não precisa ser erudito, não precisa ter doutorado, pós-doutorado não, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida.
Você precisa ter experiência com Deus, caminhar com Jesus. Olha lá, homens iletrados, incultos, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, se você estiver com Jesus, se você andar com Jesus, as pessoas vão notar isso em você. O problema nosso hoje é que infelizmente nós não estamos andando com Jesus. Nós não temos estado na presença de Jesus. Porque se você, se nós estivermos na presença dele, meu irmão, saiba de uma coisa, as pessoas vão notar. Elas vão ver a presença de Deus. Elas vão ver a personalidade de Jesus. Você e eu vamos nos tornar parecidos com Cristo. Abaixa aí, filho, pelo amor de Deus. Eu estou falando alto, eu estou empolgado demais. Mas meu irmão, as pessoas vão notar isso em nós. E ele anda com Jesus. As pessoas estão vendo isso em mim e em você, meu irmão? As pessoas, quando elas ficam um pouco com você, quando elas convivem com você, falam assim: esse cara é diferente, essa pessoa é diferente. Sabe por que ela é diferente? Está aqui, ó. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Terceiro, no capítulo 3 do livro de Daniel, por isso eu pedi para você ler. A história vai continuar. Vai ter mais provação, vai ter mais teste. Sabe, irmão, a história do capítulo 3 é quando o rei fez uma estátua de 20 e tantos metros e tal, e falou: todo mundo tem que se prostrar e adorar essa imagem. Todo mundo. Judeu não faz isso jamais, irmão. Judeu não faz isso. E crente não devia fazer também. Crente não devia se curvar diante de nada que não seja o Rei dos Reis, o Senhor da glória. Você está fazendo isso aí, meu irmão, você está em pecado. Aqueles jovens correndo risco de morte. O decreto do rei era: vai morrer, se não se prostrar vai morrer. Tocou lá os barulhos lá e tal, todo mundo se prostrou, ficou os 3 de pé. Lá foi alguém, sempre tem um enviado de Satanás: ah lá, rei, ah lá, não se prostrou, olha lá. Trouxe os meninos. O rei falou: vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo? Vocês estão brincando? Vocês vão morrer. Mandou aquecer mais ainda a fornalha. Ó, vou dar uma chance só. Se prostra. Tocou, fez o barulho, as buzinas e tal, e os meninos de pé. Nós não vamos. Eles disseram o seguinte: ó rei, saiba de uma coisa, se Deus quiser nos livrar, Deus vai nos livrar. Mas presta atenção nisso aqui, porque isso aqui fala para muito crente que tá confuso. Acha que a vida tem que ser um mar de rosas, Deus tem que fazer tudo o que quer. Ouça, depois você vai ler, meu irmão. Medita lá, capítulo 3. Sabe o que aconteceu? Eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fúria do fogo. Deus vai nos livrar, não vai queimar nenhum fio de cabelo da nossa cabeça. Só que é o seguinte: se Deus também nos livrar, não tem problema. Não tem problema. Quantos de nós diríamos isso? Ah, se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja. Se Deus não me der, eu não quero mais saber. Não... irmão, tudo bicudinho gospel. Escuta. Ah, querido, esses meninos ficaram firmes. E porque eles ficaram firmes, posicionados, que é o que eu e você precisamos, eles foram jogados dentro da fornalha ardente. Você lembra? Nem um fio de cabelo da cabeça deles queimou. Jesus entrou lá dentro daquela fornalha com eles. Seja firme, Jesus vai entrar com você em qualquer parada. Seja firme com Jesus, meu irmão, e Ele vai estar do teu lado em toda e qualquer situação. Ele vai te acompanhar. Ele vai segurar na tua mão, para a vida ou para a morte. Tem homens que morreram pela fé. Tem homens. Jan Hus, quando estava assassinando ele, a igreja romana, tá, irmão? Tem que saber dessas coisas aí. Não sei se tem algum romano aqui, às vezes fica assustado com esse tipo de coisa, mas é a história, meu irmão. A história não mente, é fato. Estava sendo assassinado, sabe por quê? Porque estava traduzindo a Bíblia para a língua do povo. Porque estava querendo dar às pessoas o privilégio, a oportunidade de conhecer a Bíblia. De conhecer a Bíblia. Não foi só ele não, Tindeio então, coitado, né? Chegaram ao ponto, assassinaram ele. Passou um tempo, os bispos lá da igreja romana se reuniram e falaram assim: não, faz o seguinte, desenterra ele. E cortaram o corpo dele e mandaram um pedaço para cá, um pedaço para lá, um pedaço para o outro lado. Sabe por quê? Para dizer para as pessoas o seguinte: olha o que acontece com quem usa a palavra de Deus, com quem quer traduzir a Bíblia para o povo. Que a Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus. A Bíblia é poderosa. A Bíblia muda a história de pessoas. A palavra de Deus, quando ela entra numa casa, quando ela entra numa pessoa, irmão, tudo muda. É por isso que não quer que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Por isso que não quer. Esses meninos aqui, eles ficaram firmes. Eles ficaram firmes e Deus honrou eles. Deus honrou eles, aleluia. Aleluia. Fica de pé aí, central.
Sabe, irmãos? Você vai ler Daniel, você vai ler o livro de Daniel, não vai? Daniel 6, e eu encerro com esse quarto ponto. Daniel fazia tudo direitinho, esse homem era um homem santo. Na verdade eu já ensinei isso aqui, alguns talvez não saibam, mas esses personagens que a gente vê nas escrituras, eles são arquétipos de Jesus. Daniel é, para mim, e para a história, né, para a teologia, Daniel e José, eles são as principais referências, arquétipos. Você lê, você vê Jesus, eles eram muito parecidos com Jesus, lá na velha aliança, irmão, lá na velha aliança. Daniel é um exemplo, ele é um exemplo desse tipo de homem, um homem tão comprometido com Deus, só que um dia por fazer a coisa certa, e aí eu quero encerrar, eu preciso encerrar porque é o horário, mas sabe, irmão, ele foi sentenciado a uma morte muito cruel, no capítulo 6, pessoas invejosas, você vai ler, você vai ver, eu quero que você medite nisso aí, pessoas invejosas conspiraram, porque, irmão, ele era muito querido, ele era um homem de Deus, ele era um respeitado, ele era um homem que ele tinha graça, ele tinha simpatia, ele entrava e ele trazia direção, ele trazia uma palavra de Deus, e aí, as pessoas que estavam em torno dele sentiam muita inveja, sabe o que fizeram? Criaram uma conspiração, e eles trabalharam tão bem, que contra a vontade do rei, o rei foi ludibriado, contra a vontade do rei, o rei não teve o que fazer, o rei teve que sentenciar Daniel à morte, capítulo 6 do livro de Daniel, e era uma morte violenta, cruel, era colocado dentro de uma jaula lá, com dezenas de leões, de leoas, para comer mesmo, para destruir. E Daniel foi jogado, você conhece, na cova com os leões. Sabe por quê? Quem lembra o que fez ele receber essa sentença? Quem lembra? Oi? Porque ele estava orando 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. E havia uma regra, havia uma lei, uma sentença que havia sido, uma lei que havia sido criada, e a sentença era: se desobedecer vai morrer, vai ser jogado na cova com os leões. Só que música vocês vão cantar? Te louvarei. Aquela uma que você cantou aquela hora, só aquela uma que você cantou, não sei qual que é. É que já estava na minha cabeça, eu devia ter falado antes, desculpa. Atos capítulo 5, versículo 29, eu encerro, irmãos. Nem vou me estender na oração, porque eu quero que você vá embora, você vá almoçar, pelo amor de Deus. Mas escuta, Atos 5, 29. Os apóstolos foram presos, eles foram surrados, eles foram judiados mesmo. E de repente veio alguém lá e falou o seguinte: a partir de hoje, vocês não vão mais falar no nome desse Jesus para as pessoas. Se vocês não quiserem morrer, se vocês não quiserem isso aqui, e muito mais, vocês vão parar de pregar. Vocês vão parar de falar nesse nome. Depois você vai pegar Atos capítulo 5, 29. É o único lugar na Bíblia, onde se apela para a autoridade direta de Deus. Deus é um Deus que trabalha com autoridade delegada. Você sabia disso? Deus levanta pessoas e Ele trabalha a partir da autoridade delegada, mas é o único lugar nas Escrituras onde se apela para a autoridade direta de Deus. Você sabe quando a gente apela para a autoridade direta de Deus? Alguém sabe aqui? Preciso encerrar, irmãos. Alguém tem ideia? Sabe quando a gente apela para a autoridade direta de Deus? A gente vai direto e fala assim: Deus. Autoridade não delegada, autoridade direta. Quando alguém, no uso da autoridade, está mandando você fazer algo que a palavra de Deus condena. Quando alguém vier para você, pode ser o pastor, antibíblico, e falar uma coisa que a Bíblia diz claramente que não, dizer não faz, pode fazer, e a Bíblia diz não,
Você vai ter que fazer igual Pedro fez aqui. Pode ser o Papa, que agora está na moda do Papa, né? Agora está com o novo Papa, então tudo é Papa. Irmão, pode ser o Papa, pode ser quem for. Ah, não faz, é assim. A palavra de Deus, ela diz, não é assim. E Pedro disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Meu irmão, eu queria tanto que você mergulhasse no livro de Daniel. Vamos cantar essa canção e a gente vai orar, te abençoar. Eu quero que você ore, medite. Deus vai falar muito conosco a partir disso. Em nome de Jesus.